Bem, amigos da rede, quer dizer, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão, que é esse projeto que a gente faz um trade geralmente no final do dia, de uma forma mais tranquila. Se você ainda não conhece muito desse projeto, entra lá no tradertranquilão.com para poder ler um pouquinho mais. E hoje, como é segunda-feira, nós vamos começar fazendo uma análise rapidinha do gráfico semanal dos pares que a gente opera e entrando para o diário, vendo se tem trade, fazendo alguns comentários. Vamos lá? Bom, queria comentar também, antes de tudo, sobre o áudio. Apesar da nossa qualidade do áudio ter melhorado um pouquinho, ainda está dando um eco. E um amigo comentarista deixou uma dica nos comentários para, ao invés de usar um microfone normal, digamos assim, igual que eu estou usando, é um bom microfone e tal, mas para a sala aqui que está dando eco, ele é ruim. Ele me sugeriu de eu usar um microfone de lapela. Então só queria comentar que já comprei o microfone, só que eu comprei pela internet, está chegando e eu espero daqui a alguns dias ter um áudio ainda melhor para você. Mas eu acho que para as pessoas com o ouvido um pouco menos sensível não está tão ruim assim não. Então bora lá o que interessa. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui antes de dar 6 horas para a gente poder ter aqui na nossa direita, na nossa lista de ativos aqui do TradingView, a possibilidade de olhar a variação do dia de hoje, tá? Então eu só queria chamar a atenção para que a gente tem aqui, ó, 2 índices dólar. Eu já comentei 1 milhão de vezes nos outros vídeos do Trader Tranquilão e algumas vezes nessa temporada do Trader Tranquilão, a diferença desses dois índices. E basicamente esse aqui, o DXY, que é o mais tradicional, leva bastante o euro em consideração. O euro pesa muito, né? O euro-dólar, digamos, pesa muito nesse índice, enquanto esse outro índice aqui, ele não leva tanto o euro em consideração, não pesa tanto, e ele entra com o dólar australiano aqui. Então, só da gente bater o olho e a gente perceber que esses dois índices aqui estão com uma certa discrepância, enquanto um caiu 0,04, o outro caiu 0,18, a gente já consegue saber que provavelmente a mudança do dólar foi maior frente ao euro e também que provavelmente frente ao dólar australiano ele não se moveu tanto assim, tá? Então isso é uma coisa interessante que a gente pode usar, o fato de ter esses dois índices ao nosso favor para as nossas análises. Bom, então fazendo aqui a nossa análise semanal, eu vou usar esse índice aqui por enquanto, que é o que leva o dólar australiano em consideração e dá menos peso para o euro. Estou aqui no time frame semanal, lembrando que o Trader Tranquilão usa o time frame semanal para ter uma visão geral, para saber como que estão as coisas no macro e vai e toma suas decisões de trade no diário, né? No semanal, o que a gente pode analisar aqui? Mais importante na semana passada, né? Porque eu já fiz uma análise geral. Semana passada a gente teve essa velinha verde aqui, ou velona, né? A gente pode ver que tá uma coisa interessante aqui. Ela foi, primeira coisa de todas, verde, né? Foi uma vela de altista, então teoricamente isso já é um pouco um sinal de alta. Mas tem algumas outras coisas aqui. Primeiro, o preço não conseguiu fechar acima dessa resistência aqui, né? Que tá aqui funcionando como uma resistência, ó, que foi claramente uma resistência aqui, foi resistência aqui atrás, foi resistência aqui, e tá ficando esses pavios aqui, ó, esses cabelinhos aqui, tá? Mas repare que é meio que uma vela de engolfo, que também seria um padrão de alta. E aqui a gente ainda não teve cruzamento dessas duas médias. Então o que a gente pode concluir aqui é que nós temos meio misto os sinais de alta e de baixa, sem clareza. A gente vê essa tendência de alta que teve aqui nas últimas semanas, mas tem uma certa indecisão no mercado aqui se o dólar vai continuar subindo, tá? Pode acontecer da gente ter uma reversão nesse nível como a gente teve outras vezes aqui, certo?
Antes de continuar falando que pode estar tendo algum ruído, porque exatamente nesse horário é o horário de pico, né, de trânsito, tem moto passando, carro buzinando. Mais uma vez eu peço desculpa e falo que espero que isso vá ser melhorado com o novo microfone. Bom, então semanalmente para o dólar, para esse índice é isso, né? Se a gente for lá no diário, a gente vê o quê? Que no dia de hoje uma indecisão, né? Nem subiu, nem desceu, foi para cima e para baixo e parou aqui, respeitando a média, acima da média de 20, o que ainda é um pouco autista, digamos assim. Autista com L, tá? Não é a doença, não. Aqui já nesse indicador, nossa senhora, nesse indicador aqui, desculpa, nesse índice, se a gente coloca no semanal aqui, a gente tem uma coisa semelhante, ele tentando romper lá e não conseguindo, mas semana passada sendo verde, né? Então tá parecido aqui. E no diário é um pouco diferente, porque a gente vê que ele já foi mais baixa. A gente teve, olha só, na semana passada, aliás, retrasada, né? Digamos assim. Não, desculpa, na semana retrasada, mas na sexta que eu queria dizer, né? Porque aqui nós estamos no diário. Ele foi lá e não conseguiu, então quando o preço chegou aqui, os vendedores entraram forçando, digamos assim, né? Vendendo dólar. E hoje a gente viu uma baixa, pode ser uma continuação aqui, mas ao mesmo tempo ele respeitou a média de 20, então a gente também tem sinais mistos aqui. Correto? Bom, agora antes de ir para os pares e aprofundar na análise deles, eu vou aqui aproveitar que não deu 6 horas ainda e o mercado não fechou e não reiniciou essa contagem aqui, vou rapidinho falar aqui de como que foi o desempenho de cada moeda, né? O euro-dólar no dia de hoje, 0,23%, o dólar perdeu 0,04% para o ien no dia de hoje, o dólar australiano perdeu 0,03%, a libra se fortaleceu 0,03 para o dólar americano e o euro se fortaleceu 0,18 frente ao ien. Tá? Lembrando que nós temos operações abertas por enquanto na libra e no dólar australiano e nós vamos chegar neles. Vamos lá? Bom, começando no euro aqui. Eu vou só no diário, tá? Nós não temos... Não clicou não. Agora foi. Nós não temos sinal aqui para o euro, tá? O que a gente consegue ver? Uma possível reversão da tendência de baixa que a gente viu o euro vir, né? Porque ele está aqui, ó, tá fazendo talvez fundos mais altos, mas no nosso sistema que requer um cruzamento dessas médias aqui, nós não temos entrada para o euro. Mas a gente começa a ver uma possibilidade do euro estar se fortalecendo no médio prazo, digamos assim. Então é importante a gente ficar atento para isso aí, tá? Dólar e ien. Dólar e ien é aquele par que nos deu uma bela trade, que nós tivemos lucro com ela, nós já entramos e já saímos. Foi a primeira trade que nós fizemos nessa temporada do Trader Tranquilão, nos deu aproximadamente 30 centavos, $30, se não me engano, né? Foi lá. Cadê o lucro? Aqui não tem o lucro em valor. Tem aqui no History. Ó. Carregando aqui. Esse Cyquation é o nosso sistema de estatísticas que a gente está usando, e quem faz parte do clube tem acesso em tempo real a esses dados aqui, tá? Pode entrar e ver tudo que está acontecendo na conta. Não chegou a 30, mas vamos lá, $27, né, de lucro, que deu quase 2% de retorno, tá? Isso foi o dólar e ien. E o que a gente vê aqui? Eu tinha marcado esse triângulo aqui, claro, no semanal, o preço foi lá, respeitou. Na sexta-feira o preço caiu nesse triângulo e hoje ele foi lá, tentou ir de novo, desceu e vai fechar com uma leve alta aqui, como a gente falou, tá? O interessante aqui, na verdade, não é uma leve alta, né? Se você for ver, ele caiu 0,05, mas o que ele teve aqui? Teve um gap, né?
como ele abriu aqui embaixo, nesse gapzinho aqui do final de semana para o começo, ele subiu um pouquinho da abertura. Então, em relação à abertura, ele subiu, mas em relação à sexta-feira, a fechamento da sexta-feira, ele está abaixo, tá? Então aqui tá dando mais uma velhinha dos compradores tentando ir lá em cima e não conseguindo, né? Então aqui no diário também mostrando que tá uma certa incerteza aqui no dólar. Também ele teve o dólar iene, né? Teve essa força toda aqui, então também é possível que tenha uma retração aqui antes dele voltar a subir de novo. E como eu comentei, estamos fora, embolsando o nosso lucro, e talvez, se fizer sentido, quando o preço voltando nessa média aqui, a gente pode entrar comprado de novo, tá certo? Então, é isso para o dólar iene. Dólar australiano. Dólar australiano tá legal pra gente, é uma das trades que nós temos posição aberta. Eu vou direto aqui no nosso web trader, do MetaTrader da Pepperstone, que é a corretora que a gente usa. O que a gente pode ver aqui? O dólar australiano nós estamos com um leve prejuízo aqui de 1,65 dólares, mas o que eu queria destacar é como o preço chegou até ir contra a gente mais hoje, no dia de hoje, mas depois desceu. Mesmo o dólar perdendo força em relação à maioria das moedas do mundo, a gente vê o dólar perdeu força para o iene, perdeu força para o euro, perdeu força para a libra, ele ainda conseguiu ser mais forte do que o dólar australiano. Então é uma coisa interessante para nós aqui que estamos vendidos no dólar australiano, tá? Não tem nada o que fazer, vamos deixar rolar essa trade aqui. Vale comentar que essa trade aqui, ela está com stop loss num valor bem abaixo de 1% da conta, porque a gente já estava muito exposto contra o dólar. Ele é só um microlote de dólar australiano, tá? E vamos deixar rolar, nosso stop loss está posicionado aqui e vamos ver o que acontece. Próximo ativo aqui é a nossa libra esterlina ou pound. Bom, tá aqui marcado no gráfico a nossa entrada, como a gente pode ver, tá num leve lucro aqui, né? A gente viu ali que o preço está no verdinho e a gente vê refletido aqui que está numa posição de 1,84, certo? Também hoje foi interessante, apesar de estar fechando com uma alta da libra em relação ao dólar, essa velhinha que apareceu aqui é interessante para nós. Olha só, os compradores da libra tentaram trazer o preço aqui, o preço chegou aqui, mas os vendedores entraram empurrando o preço para baixo, tá? Em contexto fundamentalista tem toda a questão do Brexit. Um dos motivos do preço ter caído até aqui embaixo aqui foi o Trump fazendo uma crítica à forma do Brexit e tal, que quando o Trump estava lá com a Theresa May, lá, que é a primeira-ministra da Inglaterra, e esse está muito no cenário de fundo aí. Uma coisa que eu queria comentar é que talvez ao longo do projeto a gente evite de entrar ao mesmo tempo no euro e na libra. Por quê? Porque os dois têm uma certa correlação, especialmente em frente ao dólar. Eles são moedas que muitas vezes, não sempre, então por isso não é uma regra, andam juntas frente ao dólar, tá? São economias que estão bem interconectadas, né? A economia da União Europeia e a economia do Reino Unido. Então, eu queria chamar a atenção o seguinte: no final das contas, a gente meio que, entre vender libra e vender euro, nós optamos por vender libra, tá? E uma coisa que pode ser usada para tomar esse tipo de decisão é se eu avaliar o par euro-libra. Quando a gente tomou essa decisão, olha só, o preço de certa forma, olha como é que ele está meio lateralizado. Se a gente compara com outros ativos, olha como é que ele tem menos volatilidade, assim, né? Tá aqui num range aqui, né?
numa faixa de preço aqui, que fica por muito tempo, até as duas médias brincando uma com a outra, cruza para um lado, cruza para o outro, cruza para um lado, cruza para o outro, mas no momento que a gente entrou, a média rápida estava acima da média lenta, mostrando talvez uma possibilidade maior do euro se valorizar frente à Libra. O que aconteceu e se mostrou uma decisão correta para nós, porque a Libra está se desvalorizando mais frente ao dólar do que o euro nos últimos dias, tá? Queria fazer esse adendo aqui, só um comentário, e o euro-libra não é um par que o trader tranquilão está negociando, só pode ser usado nessa análise se você quiser. Por fim, ativo que a gente negocia aqui é o euro-ien. Já comentei assim, vários dias atrás como é que dava vontade de entrar, mas o nosso sistema ainda não permitia. Agora o nosso sistema já permite, porque teve o cruzamento, a gente já pode entrar comprado aqui no euro-ien, mas as nossas regras também dizem para a gente nunca perseguir o preço, tá? Então pode ser interessante entrar aqui, mas nós vamos esperar uma coisinha, nós vamos esperar uma retração aqui, ó, desse preço aqui, ou nesse nível aqui, ou ele descer até aqui embaixo aqui nessa trendline, ou até na própria média de 20, que é a medinha amarela, tá? Ah, mas se isso não acontecer e o preço continuar subindo, se isso não acontecer e o preço continuar subindo, nós vamos ficar fora e paciência. Muitas vezes é melhor você ficar fora do que entrar sem conseguir ter uma boa relação de risco-recompensa, tá? Porque se a gente entrar aqui agora, nós vamos ter que colocar nosso stop loss, até que não é tão baixo, eu colocaria o stop loss provavelmente aqui assim, ó, alguma coisa desse tipo, abaixo dessa velhinha aqui, e até dá para ter um bom risco-recompensa aqui, um risco-recompensa interessante, que daria, por exemplo, aqui nesse nível aqui, mais de 2:1. No entanto, nós vamos esperar uma possível retração, tá? Vamos ver o que acontece aí. Foram muitas velas verdes seguidas, ó. Eu acho que pode ter essa retraçãozinha aqui para a gente entrar comprado nesse ativo, certo? Então é isso aí para as nossas análises. Eu queria agora só terminar mostrando uma coisa diferente. Eu gosto sempre de trazer novidades e vai ser até o que vai explicar a justificativa do título desse vídeo, né, que é o risco de pensar com a cabeça de outras pessoas, que é o seguinte: o TradingView, que é essa plataforma aqui que a gente está usando para fazer análise, se você não sabe, ela é também uma rede social de análise técnica, digamos assim. As pessoas podem publicar suas análises. E se você segue algumas pessoas, você é notificado das análises dessas pessoas. E tem um cara que faz umas análises que eu acho interessante, eu comecei a seguir ele, e eu recebi uma notificação de uma análise que ele fez, tá? Vou abrir aqui. Antes de lá, olha só mostrar um padrão aqui, que isso é chamado um padrão harmônico. Esse aqui, ó, é um gráfico do dólar-ien. E falando que esse padrão se completou, então agora ele está apostando, entre aspas, aí, numa queda do dólar, especialmente frente ao ien aí, tá? Ou seja, uma valorização do ien. E por que eu queria chamar atenção para isso? Porque muitas vezes o que acontece? Você tem uma pessoa que você confia, que faz análises boas, mas ninguém é 100% em suas análises. Ele pode acertar 80% das análises dele, você vê todas lá e fala, nossa, esse cara é foda, ele acerta 80%. Mas quem garante que essa análise aqui não vai cair nos 20% que dão errado? Ninguém garante. Então, desculpa. Então, é importante você tomar cuidado de ficar olhando muito a análise de outras pessoas e ficar sempre indeciso por causa de análise de outras pessoas. É muito importante você seguir as regras que você definiu para entrar e sair do mercado no seu sistema de trading, tá?
Então, eu queria chamar a atenção aqui não só para isso, mas uma coisa interessante que tem muita gente que não conhece, eu inclusive não conhecia até pouco tempo, que é chamado, que a gente tem análise técnica, análise fundamentalista, e esse cara aqui está fazendo uma análise astrológica ou astronômica dos mercados. Olha que loucura. Então, ele, baseado nessa análise astrológica, né, de astrologia, ele reclama que as pessoas chamam de análise astrológica porque ele acha que devia ser astronomia, né, que tem a ver com o posicionamento dos astros e não é astrologia, mas enfim, para nós isso pouco importa. Só queria mostrar aqui que legal que, baseado nessa análise dele, ele acha que o dólar vai cair, tá? Tá vendo o DXY, é aquele índice que a gente mostrou. E eu vou dar uma traduzida rápida aqui nos argumentos dele. Primeiro ele tem essa linha aqui e tal, mas olha o que ele fala aqui, ó. Uma nova lua, ou seja, a gente está mudando para a lua, né? A gente tem lua crescente, cheia, enfim, está mudando a lua. O mercado está alto, ou seja, nesse ponto aqui, né, teve uma forte expansão do dólar, que dá um sinal de reversão. Outra coisa é que Plutão está ficando oposto ao Sol em 180 graus, que de acordo com ele é um forte sinal de reversão, tá? Eu tô meio rindo aqui, é porque eu acho engraçado, não quer dizer que não funciona, não. Como que a gente pode ver que qualquer tipo de análise pode ter, e é tudo uma questão de você ver probabilidades, né? Aí olha só o que ele fala aqui. Como um ganista, né, que estuda GAN, eu sei que preços não importam, o que importa é o tempo. E hoje é a culminação de múltiplos ciclos temporais. Aí ele fala que, primeiro, uma vez por ano, Plutão fica 180 graus do Sol. E geralmente são máximas ou mínimas do mercado ou importantes swings de máximas e mínimas. Só para confirmar, ó, isso aqui foi postado dia 13 de junho, tá? Foi durante o final de semana que ele postou. Estou gravando esse vídeo no dia 16. Outra coisa aqui que ele fala, uma nova fase lunar está começando, o que é algo importante, porque não só uma nova fase lunar está coincidindo com esse aspecto Plutão-Sol, mas também uma nova fase lunar geralmente indica pressão vendedora ou bearish ou dos ursos nos próximos 15 a 16 dias, especificamente para o dólar que está nesse swing high, tá? Terceiro, Júpiter saiu o seu ciclo retrógrado que começou em 10 de junho. O ciclo de 144 dias de GAN se completou hoje, o que também é uma forte sinal de reversão quando se está em uma tendência. Aí ele também está falando aqui que GAN falou que sobre os dias entre dia 15 e 21 de junho como sendo um período de tempo que você pode ver máximas e mínimas anuais e mercado se revertendo, tá? E ele falando aqui na questão de nível de Fibonacci do ponto 882 que o preço foi rejeitado, tá? Aí ele fala que espere uma violenta queda num período de 90 dias. E ele fala que, na verdade, todos os mercados que estão em tendência vão experienciar uma violenta reversão. Certo? Então, é isso aí. Eu queria trazer isso aqui que eu achei muito interessante. Uma coisa que vale comentar que se você acompanha o Bitcoin, eu acompanho o preço de Bitcoin e criptomoedas, eu até falei que o Trader Tranquilão tem um pouquinho do seu capital em criptomoedas, né, do seu portfólio, digamos assim.
Hoje a gente viu uma forte alta, forte assim, né? Comparando, talvez no mercado de criptomoedas não é tão forte assim, mas você vê lá as moedas quando move 1%, é forte, tal. A gente teve hoje esses movimentos de quase 5% aí do Bitcoin, mais de 5% do Ether ou do Ethereum, Litecoin também foi mais de 5%, enfim, mostrando que talvez essa análise aqui, por exemplo, o Bitcoin pode estar correta. Então é isso aí, eu queria trazer, eu quero muito que você comente falando o que você achou disso, se você já tinha visto essa análise astrológica ou astronômica, e se você for para pensar, pode ter sentido, se você acredita em signo ou qualquer coisa, isso faz sentido, porque os astros, os planetas, eles influenciam as marés, influenciam os seres humanos, influenciam a nossa psicologia, e o mercado é formado de seres humanos, né, assim, então pode ser que faça sentido mesmo. Mas não quer dizer que, por causa disso, nós vamos fechar todas as nossas operações que estão a favor do dólar e de olho fechado, acreditar nessa análise aqui, né? Vamos seguir o nosso sistema, continuar pensando com a nossa própria cabeça, levando a nossa análise em conta, acompanhando o mercado, ver o que acontece, nos protegendo com o nosso stop loss. E é isso aí. O vídeo já ficou um pouquinho grande, mas espero que tenha sido interessante para você. Então, continue nos acompanhando. Não tivemos operação aberta hoje, como você pode ver, mas talvez nos próximos dias tenhamos, e vamos gravando os vídeos aí, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.